Sabe aquela sensação libertadora de conseguir impor limites? O famoso dizer não. É pouca gente que tem acesso a essa sensação. Isso porque a gente não sabe lidar com o não, nem pra gente mesmo. Sabe aquela história da criança que passa pela fase de não aceitar não como resposta? Tudo faz a criança fazer pirraça. Tem adulto que ainda tá preso nessa fase. Caramba, forte, hein? A parte mais importante do saber dizer não é que você aprende a controlar a pirraça do seu filho. Então a pirraça ela deixa de ser um problema para você e ela passa a ser só uma reação através de ser contrariado. Então, quando você sabe lidar com isso, você consegue sair dessa situação de uma forma saudável, de uma forma natural. Eu complementaria que você consegue enxergar a ótica do pai, sabe? E não da criança. Sabe quando você começa a olhar para os seus pais e falar assim, talvez o meu pai tivesse mais razão do que eu achava que ele tinha. É entender o que os seus pais falavam, não só na ótica que, ai, que saco, meu pai na minha cabeça, mas na ótica de, caramba, o meu pai estava me ensinando isso aqui, que hoje eu aplico. Pois então, eu acho que o amadurecimento, ele te tira do lugar da criança e te coloca no lugar do pai e da mãe, te dando essa ótica de que é necessário. Para crescer, é necessário dizer não para a minha falta de vontade de ir para academia, a minha falta de comprometimento com o meu horário, sabe? E aí a gente começa a distribuir os nãos que a gente vai falar para nós mesmos, porque você só vai ser capaz de dizer não para outra pessoa quando você souber dizer não para você mesmo, para as suas vontades. Eu acho que a gente tem que deixar de ser egoísta também e olhar no modo geral. Quando a gente fala que comer açúcar é ruim, não significa que a gente está falando que você não pode comer açúcar, ou não significa que a gente está falando que o que a gente está fazendo é certo, o que você está fazendo é errado. Não, eu acho que são consequências. Tudo na vida gera consequências e eu quero colher bons frutos das consequências, escolhas, sabe? Né? Exato. Então, assim, opinião é uma coisa que cada um tem a sua. A gente entende que o que estamos fazendo é benéfico pra gente. É melhor pro momento que a gente está vivendo. Isso aí. Porque para cada momento você vai ter que ter um jogo de cintura diferente. E eu acho que a maturidade está em entender qual habilidade você vai fortalecer nessa fase da vida que você está vivendo aí. Por um tempo eu amadureci a minha imagem enquanto mãe. Por outro tempo eu amadureci a minha imagem enquanto esposa. E por outro tempo a minha imagem como profissional, quem eu sou. Quem a Sara é mãe, quem a Sara é esposa, quem a Sara é profissional, quem a Sara é como pessoa. Deve ser a primeira pergunta a ser respondida. Porque é isso que vai fazer com que você tenha onde você quer chegar e o que você vai precisar dizer não para alcançar, porque a vida ela te ensina muito mais com o não do que com o sim. O problema é que o filho acha que ele vai ter o benefício se ele sempre tiver o que ele quer. Essa é a diferença. O adulto entende que para ele conquistar o que ele almeja, ele vai ter que abrir mão de coisas que ele gosta. Gente, eu amo comer chocolate. Amo. Eu amo comer doce. Eu amo. Mas estava sendo uma distração para mim nesse momento. Estava sendo algo que estava me prejudicando a chegar no objetivo que eu quero. Seja pessoal, seja de corpo, seja, sabe? É algo que estava me atrapalhando. Então, o que você faz hoje que você gosta, que está te atrapalhando? Porque é disso que você vai precisar abrir mão, para que você consiga chegar ao resultado que você quer. No outro, Lucas brilhou, né? Eu acho... Nesse, sim. Tô cheia dos insights. Eu entendi que eu estava treinando, eu entendi que eu estava correndo atrás e que chegou um certo momento que o meu corpo já não estava mais mudando. Então eu comecei a olhar em volta e ver as coisas que eu estava fazendo que não complementavam a minha rotina saudável. Sim. Não é saudável, mas a minha rotina de treino. E aí eu comecei a entender o seguinte ponto: a minha alimentação ela não condizia com o que eu estava fazendo,
o meu comportamento não condizia com o que eu estava fazendo, o meu horário de dormir e acordar não estava fazendo também, não estava condizendo com o que eu estava fazendo. E aí eu entendi que precisava ter mudanças, precisavam haver mudanças para poder chegar nesse nível que eu quero. Então hoje eu estou fazendo isso, hoje eu acordo cedo, hoje eu me alimento melhor, hoje eu estou cortando algumas coisas que não faz mais tanto sentido e eu estou colhendo o resultado disso. Eu estou vendo o meu corpo mudar, eu estou vendo o meu rendimento mudar nos esportes que eu estou praticando. Então são escolhas e a minha consequência automaticamente é entender que na vida a gente precisa passar por isso. A maturidade, a vida ela é uma escada. Você precisa subir um degrau de cada vez. E a maturidade nada mais é que ensinar a gente a subir o próximo degrau. A maturidade ela é uma solucionadora de problemas dos dias que acontecem, sabe? Da nossa rotina. E toda vez que a gente tem um problema, a gente tem duas escolhas. Ter maturidade e passar por esse problema de uma forma saudável, não ter maturidade e deixar com que esse problema afunde a gente. E eu entendi que ter maturidade é muito mais legal do que ter prazer momentâneo. Sim. E é isso. A verdade é que quando eu olho assim para as atitudes que a gente tem e os desbloqueios, assim, os desbloqueios dos níveis que antes a gente não acessava. Para cada situação que a gente ressignifica, para cada situação que a gente consegue enxergar outra ótica, sabe aquela situação que te feriu, que te magoou lá na sua infância? Pois bem, quando você consegue olhar para isso, ressignificar e enxergar a ótica do que aquilo te ensinou, sabe? Quando existe uma cura da sua criança, de fato, você consegue desenvolver habilidades. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Tem gente que ainda está preso nessa fase da pirraça. Ainda não consegue aceitar o não. Gente, eu sou uma pessoa que luta com isso todos os dias. Eu nunca soube lidar com o não. Então, pra mim, se o meu despertador tocava 6 da manhã e eu levantasse 6:30, era porque eu estava negociando comigo mesma. Meia horinha só. E aí isso atrapalhava o rendimento do meu dia inteiro. Então, quem tem dificuldade com lidar com o não consegue entender que nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, eu espero que a gente tenha contribuído com você. Me conta aqui se você se identificou com alguma dessas situações. Essa pedrada. Toma. Tchau!